compartilhando a minha tela aqui. Bom dia, pessoal. Obrigado por estarem conosco hoje para falarmos um pouco do Microsoft Copilot, que pode trazer muita transformação na empresa de vocês e gerar muitos ganhos de produtividade e automação. Tá bom? Vou seguir em frente aqui. Inicialmente, vou falar um pouquinho do nosso time. Eu sou José Gaspar, eu atuo no time comercial da Alpha People, tá ok? E aqui ao longo do evento eu vou ter o apoio do Hernani Pavanato, que é o nosso especialista do time de pré-vendas, que vai trazer um pouco de conhecimento mais profundo aqui em relação às soluções de Copilot da Microsoft ao longo aqui da nossa conversa. Tá legal? Seguindo aqui, falando um pouquinho da agenda, né? Eu vou iniciar falando rapidamente aqui sobre a Alpha People, né? Vou trazer um pouquinho do nosso institucional para vocês. Em seguida, eu vou falar um pouco sobre a inteligência artificial no ecossistema da Microsoft e a nossa visão, né, a visão da Alpha People em relação ao tema que está tão em pauta aqui no mundo da tecnologia, que é a inteligência artificial. Em seguida, eu vou passar a palavra aqui para o Hernani, que ele vai passar um pouquinho, né, de informações mais profundas em relação ao Copilot. Depois ele entra com algumas demonstrações. E aí eu volto com vocês, né, para falar um pouquinho de por onde começarmos, né, com a introdução da tecnologia. Em seguida, a gente abre para perguntas e respostas. Tá legal? Então, antes de mais nada, né, antes de chegarmos no institucional da Alpha People, é importante que a gente traga essa informação, que é uma iniciativa muito bacana da Microsoft, que ela vem já trazendo há 2 anos junto ao mercado, onde ela incentiva a adoção das suas soluções, quando a gente fala de Dynamics 365, Power Platform e a própria inteligência artificial, né, por meio dos copilots e soluções até mais avançadas, né? A Microsoft investe horas para que a Alpha People entregue atividades, até de certa forma, rápidas, que auxiliam as empresas na adoção das suas soluções, né? Por exemplo, aqui a gente pode trabalhar com workshops, com demonstrações personalizadas das soluções Microsoft, assessments, criação de MVPs, enfim. Tá? E ao longo da apresentação aqui, ou até depois da apresentação, né, nós vamos enviar para vocês a nossa pesquisa de satisfação e dentre as perguntas dessa pesquisa, a gente tem uma pergunta sobre o interesse de vocês de participar desse programa. E aí é bem simples, é só sinalizar para a gente, nós vamos entrar em contato, entender a necessidade de cada um e fazer a requisição para a Microsoft. Uma vez que aprovado pela Microsoft, a gente consegue já pensar em próximos passos para a execução dessas atividades aí, que são muito bacanas mesmo, tá, pessoal? Então, vou voltar nisso lá no final, né, para a gente falar um pouquinho mais, mas é importante já deixar o recado aqui para todos, porque existem possibilidades aqui muito bacanas. Legal, pessoal? Seguindo aqui, vamos falar um pouquinho sobre a Alpha People, né? Então, a Alpha People é um dos principais e mais tradicionais parceiros da Microsoft. Nós estamos hoje com presença em 14 países, mas temos cobertura global, né? A gente tem condições de entregar projetos de Microsoft no mundo todo. A nossa matriz é na Dinamarca. Nós temos uma presença muito importante e significante aqui na América Latina e América do Norte. Temos mais de 600 certificações ativas dentre os nossos colaboradores de todo o mundo e temos em torno de 650 pessoas no total contribuindo com as entregas do nosso serviço, tá bom? Falando um pouquinho aqui de Brasil, nós estamos em São Paulo, Porto Alegre e Belo Horizonte, temos mais de 120 certificações ativas dentre os nossos colaboradores. Temos aqui já mais de 250 pessoas atuando no mercado brasileiro, o que não significa que a gente atue só no Brasil, né? A gente tem até diversos projetos que a gente contribui com projetos aí que são executados aqui em América Latina e ao redor do mundo em outras localidades, ok? Aqui eu trago um pouquinho aqui do que nós chamamos de mosaico da Alpha People, né? Que é a nossa o resumo das nossas soluções aqui, com os clientes sempre ao centro da nossa atuação, né? Nós estamos muito orientados a clientes, né? E as suas necessidades, estratégias, negócios. Então, o nosso principal foco de atuação é a atuação com as aplicações de negócios da Microsoft, quando a gente fala dos módulos de RP, os módulos de CRM,
também a parte do Power Platform, né, com desenvolvimento de aplicações em low code, no code, com praticamente nada de desenvolvimento de software dentro dos projetos. Atuamos também com dados de analytics e inteligência artificial de Azure e não deixando de fora os aplicativos do nosso dia a dia, né? O que a Microsoft hoje chama de Modern Work, que é o Word, o Excel, o Outlook, o PowerPoint. E, claro, né, hoje todas essas soluções, todas essas aplicações estão cobertas pelo Copilot. Dentro da atuação dentro da atuação da Alpha People, nós temos a entrega de projetos, a implementação de soluções da Microsoft, que a gente permeia aqui pela consultoria e o desenvolvimento, que podem ser entregues por projetos de escopo fechado, que é o que nós chamamos de Waterfall, projetos de escopo aberto, né, que nós temos a metodologia ágil, e também pequenos projetos, né, que podem ser chamados de MVP, e as nossas propostas de Start and Go, né, que são propostas e projetos rápidos, de valor bastante acessível, e que em 4 semanas, 6 semanas, a empresa tem a condição de iniciar, por exemplo, com CRM de vendas, CRM de atendimento, ou até alguns módulos de inteligência artificial, podendo partir com a gente e já iniciar a utilização de forma bastante rápida. Ok? Temos os nossos serviços de gerenciados, temos o nosso serviço de AMS, que tem cobertura global hoje. Temos iniciativas muito interessantes aqui de educação, né, com treinamentos, academia de talentos, né, a gente forma profissionais, jovens profissionais para o mercado com a atuação de Microsoft, ministramos cursos, workshops, jogos de empresa, ok? Temos a parte de licenciamento da Microsoft, né, o que significa que uma empresa que inicia um relacionamento, né, inicia conversas com a gente, pode iniciar as conversas em relação a uma necessidade específica de projeto, pode fazer o licenciamento de quaisquer soluções da Microsoft conosco e pode ter a solução entregue no final do dia, né? Então, a Alpha People tem um stack completo aqui de Microsoft para entregar soluções, projetos, e podemos atuar e entregar soluções magníficas aí para o mercado, ok? Seguindo aqui, eu trago algumas empresas, né, que tiveram projetos entregues, né, projetos de sucesso entregues conosco. Nós temos uma diversidade aqui de setores, né, de segmentos e também de implementações, né, aqui dentro desse universo, né, de algumas empresas que são nossos clientes. A gente tem entregas de RPs, de CRMs, de Power Platform, de inteligência artificial, cada uma com a sua necessidade específica, né, e isso traz uma diversidade bastante grande aí nos nossos projetos aí de entregas de soluções. Legal? Falando aqui também, agora seguindo aqui para a inteligência artificial no ecossistema da Microsoft e a nossa visão, né, a visão da Alpha People. Aqui, inicialmente, eu trago aqui até uma curiosidade aqui, né, de dados de mercado sobre o tempo que novas tecnologias demoraram para atingir 100 milhões de usuários, né? Então, a gente chega aqui, a gente começa aqui pela década de 90, né, quando chegaram os telefones celulares, que demoraram 16 anos para chegar a 100 milhões de usuários. A gente passa aqui para a internet, que foi outra grande revolução, que todo mundo sabe aqui, que demorou 7 anos para 100 milhões. O Facebook com 4 anos e meio, o WhatsApp para 3 anos e meio, o Instagram com 2 anos e meio, o TikTok com 9 meses. E aí, por fim, né, o assunto aqui da vez, né, o assunto que é a bola da vez e em relação à nossa conversa de hoje, o ChatGPT demorou 2 meses. Né? Então, isso traz para a gente aqui a visão de que não é à toa que a inteligência artificial é o principal assunto hoje no mundo da tecnologia e que todas as grandes big techs estão investindo tanto nessa tecnologia e no fomento dessa solução no mercado. Legal? Aqui, pessoal, a gente fala um pouquinho do nosso foco em tecnologia com base na mandala da Microsoft, né? Então, até comentei há pouco ali que o cliente está no centro de todas as nossas atividades. A Microsoft segue na mesma linha e tem o Copilot no centro da sua atuação, né? Quando a gente fala de produtos, o Copilot ele está presente em todas as aplicações hoje da Microsoft. Aqui especificamente sobre a Alpha People, hoje nós falamos de aplicações de negócios, né? Então, nós temos aqui o Power Platform, né? Que é a aplicação de geração, né? De criação de aplicativos no code, low code da Microsoft. Então, a gente pode construir páginas web, construir chatbots aqui,
Podemos construir automação com o apoio da inteligência artificial, do Copilot, com RPAs, criar aplicativos, falar de BI. Dentro das nossas aplicações de negócio aqui, temos os nossos módulos de Microsoft CRM de vendas, de atendimento, de digital marketing, os módulos de ERPs aqui, as aplicações do nosso dia a dia, né, que é o que a Microsoft hoje chama de Modern Work. Já temos o Copilot embarcado em todas essas ferramentas de forma nativa. E aqui a gente chega num ponto de desenvolvimento de mais profundidade de inteligência artificial, que é a parte de Azure, que não é o foco aqui do nosso evento, né? A ideia nossa aqui é nós falarmos de Copilot especificamente, mas é importante a gente salientar aqui que a gente tem essa possibilidade, né, de seguir para navegações aí mais profundas em relação à inteligência artificial. Ou seja, o Copilot ele unifica dados, aplicativos, serviços e traz benefícios, traz produtividade, traz diversos benefícios aí para empresas de todos os setores no mercado. Ok? Aqui um pouquinho sobre a visão da Alpha People, né, de camadas de adoção da inteligência artificial. Né? Então, como comentei no slide anterior aqui, nós temos a inteligência artificial pronta para uso, né, que ela se aplica aqui ao Microsoft 365, né, como eu disse, os aplicativos do nosso dia a dia, né, que a maioria de quem está aqui com certeza utiliza. O Dynamics 365, que é muito interessante, né, as inteligências artificial que estão prontas para uso dentro dos ERPs da Microsoft, né, tanto o Business Central como o Finance and Operations e os módulos de CRM da Microsoft, legal. Temos aqui o low code e o no code com o Power Platform, como eu comentei, então a gente consegue construir aplicações com o apoio da inteligência artificial do Copilot, conseguimos construir chatbots aqui com o Copilot Studio, tá? Então a gente atua aqui e estamos falando aqui nesse evento principalmente dessa camada, desses dois pontos aqui para adoção de IA, ok? E temos aqui a codificação avançada, né, que é a parte do Azure OpenAI Services, que é um ponto mais avançado da inteligência artificial que nós vamos deixar para falar um pouquinho em uma próxima oportunidade, né, porque senão a gente não teria tempo aqui para cobrir todos os pontos previstos. Tá bom, pessoal? E aqui, por fim, até peço permissão para vocês, peço até desculpas aqui por falar de ofertas Alpha People, não é esse o objetivo aqui do nosso evento, né? Mas nós não podemos deixar de comentar, né? Que para quem tem o interesse de falar de inteligência artificial, de copilots, né? De falar com Alpha People em relação à tecnologia, nós temos um caminho aqui para quem quer iniciar, né? Para quem quer começar, quer saber por onde ir, né? Que quer ter os primeiros conceitos de inteligência artificial. Então, nós temos aqui a possibilidade de fazer um workshop de inteligência artificial. Temos a possibilidade de ser um pouquinho mais específicos em Copilot, falando do Copilot na Day, né, que são sessões aqui que a gente pode combinar com vocês. Temos aqui do lado direito, né, o caso de empresas que já sabem o que querem, já têm um conhecimento profundo dos seus processos e tem já uma visão de onde a empresa pode se beneficiar da inteligência artificial. Né? Então, a gente tem a possibilidade de ouvi-los, né, de fazer sessões aqui para ouvir a sua necessidade, entender para onde vocês desejam seguir com a inteligência artificial, trazer uma solução e um plano de implementação de um projeto. Tá bom? E por fim, aqui no meio, temos os Start and Goals, né? Temos aqui diversos sabores de Start and Goal, de ofertas de projetos curtos, de fácil acesso financeiramente, né? De baixo investimento e de rápida entrega, né? Para que a gente traga a tecnologia, né, da inteligência artificial para já começar a ser usada, começar a funcionar em um curto período de tempo, em 4, 6 semanas, no máximo, vocês já começam a rodar com a IA dentro da empresa de vocês. E aqui, por fim, adivinha, né? Tudo isso tem a possibilidade de ser subsidiado pelas Partner Activities da Microsoft. Tá? Vou falar sobre isso um pouquinho mais no final, né? Como eu comentei agora no início, mas agora a ideia é a gente seguir um pouquinho mais, com um pouquinho mais de profundidade no nosso evento. Vou passar aqui a palavra para o Hernani, tá bom, pessoal? Agradeço até a atenção de vocês até aqui. Daqui a pouquinho a gente volta a conversar um pouquinho. E eu fico no chat aqui para esclarecimento de algumas dúvidas enquanto o Hernani segue aqui com a apresentação. Tá bom? Obrigado. Até breve. Obrigado, Zé Eduardo. Bom dia, pessoal. Prazer estar aqui com vocês
nessa manhã. Como o José Eduardo comentou, a ideia aqui, né, o objetivo é eu trazer um pouco mais aqui de informações referente ao Copilot, né, no mundo do Copilot, e também eu vou fazer algumas navegações com vocês, né, nos Copilots ali, trazendo um pouco das funcionalidades. Vai ser aqui uma conversa, tá? Trazendo, né, o que o Copilot pode ajudar no seu dia a dia. Então, a gente vai fazer algumas navegações em alguns dos Copilots que a gente comentou aqui. Então, vou compartilhar minha tela agora aqui. Poderia só me confirmar se já vem a tela? Eduardo, já está vendo a minha tela? Sim, estou vendo. Pode seguir. Legal, ótimo, obrigado. Então, vamos lá. Então, pessoal, afunilando um pouco, né, da mandala ali que o José Eduardo apresentou para vocês, hoje a gente vai focar mais nessas três verticais, tá? Na parte de Modern Work, então vou trazer um pouco dessas aplicações de negócios do Microsoft 365, né, que aqui elas são mais uma extensão do uso das aplicações de negócios aqui do Microsoft Dynamics 365 e também um pouco aqui da parte de low code, tá? Então vocês podem ver aqui que o Copilot ele está aqui no meio representando, né, toda essa camada de aplicações. Então, né, o que isso quer dizer? Que hoje o Copilot, você encontra o Copilot hoje dentro das aplicações de Modern Work do Microsoft 365, então Word, PowerPoint, Outlook, Teams. Lá dentro você tem um assistente do Copilot para te ajudar no seu dia a dia, né? No desenvolvimento de um documento, no resumo de alguma informação. Quando a gente vem aqui no centro, deixa eu até puxar aqui, puxo aqui o meu apontador, ótimo. Quando a gente vem aqui para o centro, a gente fala um pouco das soluções de negócios do Dynamics 365 e hoje eu vou trazer para vocês aqui do Sales e do Customer Service. Então aqui a gente tem o Copilot no Microsoft 365. Aqui nós temos o Copilot In, que é o que eu vou mostrar um pouco para vocês hoje, no Sales e no Customer Service, que é o Copilot que está dentro da solução do Microsoft, tá? Então ele vai ajudar no dia a dia da área comercial e vai ajudar também no dia a dia na área de atendimento. Mas o Dynamics 365, o Copilot In nas soluções Dynamics também você encontra dentro da área de supply chain, em field service, então tem a solução ali de campo, de atendimento a campo da Microsoft. Lá também tem um copiloto, um assistente. No Finance, que é o RP da Microsoft para Enterprise, grandes empresas, lá também tem um Copilot. E no Business Central, que ele não está aqui, mas ele é um RP também da Microsoft para pequenas e médias. Lá também você encontra o Copilot, tá? E quando a gente vem aqui para a parte de Power Platform, nós temos as aplicações. E aqui tem um ponto interessante, que é nós temos o Copilot que vai apoiar no desenvolvimento, por exemplo, de um aplicativo. Então, para desenvolvedores, ele tem ali um Copilot que vai ajudar, vai ser um assistente para ele construir uma aplicação, agilizar um processo. Como você também tem o Copilot que você utiliza, por exemplo, aqui no Power BI, para te ajudar a criar gráficos, indicadores. Então, né, você tem aqui o Copilot te ajudando no desenvolvimento e você também tem um Copilot dentro da aplicação te ajudando na aplicação, tá? Quando a gente fala de Power Apps aqui também, nós temos o Copilot que você pode colocar dentro da sua aplicação. Então, se você construiu um aplicativo, utilizou ali Copilot, construiu uma aplicação, e você quiser usar também inteligência, o Copilot, dentro dessa aplicação, você também consegue levar inteligência para dentro do seu aplicativo, tá? E aí depois nós temos aqui o Power Pages para a parte de portais, o Copilot Studio, que a gente vai falar muito hoje, tá? E até já adiantando aqui para vocês, quando a gente fala de Copilot, tanto o 365, o Copilot In e o Copilot for Sales e for Service, que eu vou falar um pouquinho para vocês mais adiante, que é um Copilot que a gente chama de bandeira branca, por quê? Porque é o Copilot que ele funciona dentro de aplicações terceiras, tá? Salesforce, ServiceNow, Service Desk, e eu vou mostrar, vou fazer uma navegação com vocês com o Copilot for Sales no Salesforce, tá? Eu vou falar um pouquinho mais para vocês mais adiante, mas todos esses copilotos, onde eles estão? Aqui no Copilot Studio, tá? Então, todos esses copilotos que estão dentro das plataformas, eles estão aqui. Você pode estender esse copiloto, eu vou falar um pouco mais para vocês adiante, como você também pode criar
um bot novo, tá? Pode ser um bot padrão, onde você tem ali os tópicos e as ações, pode ser um bot com IA e IA generativa, que vai trabalhar a questão de perguntas e respostas em linguagem natural, por exemplo, tá? Então você também pode criar novos bots, e esses bots você pode colocar dentro da sua aplicação do WhatsApp, você pode pôr esse bot dentro do seu chat, você pode pôr esse bot dentro de um chat de mídia social, tá? Então você cria também copilots dentro do Copilot Studio aqui dentro, tá? E o Power Automate, que é para construção de automações de negócio. Então você usa o Power Automate também em todas essas aplicações aqui, a gente consegue usar o Automate para automatizar algum tipo de tarefa, tá? E aí por baixo aqui nós temos o Azure, tanto o Azure como na parte de infraestrutura, na parte de serviço e segurança, como também os serviços do Azure que o José Eduardo mostrou para vocês ali anteriormente, né, quando ele mostrou aquela coluna ali de Copilot pronto para uso, Copilot que você pode desenvolver sem código ou com baixo código, que normalmente está aqui dentro do Copilot Studio, e a parte de inteligência, onde você tem já uma maior complexidade ali, quando a gente fala de reconhecimento de OCR, reconhecimento de imagem, tradução de textos e por aí vai, né? Dentro desse mundo aí de IA, a gente tem o Azure ali que também pode nos apoiar. Legal? Então, dito isso, seguindo aqui, então, hoje, né, na verdade agora, eu vou falar para vocês do Copilot In, que é o Copilot que está dentro da solução da Microsoft. Então, eu vou demonstrar para vocês o Copilot In aqui no Sales e depois eu vou demonstrar o Copilot In dentro do Customer Service. Tá? O Copilot In, ele já faz parte do seu licenciamento. Tá? Se você tem um licenciamento Enterprise Dynamics, se você usa Dynamics e tem um licenciamento Enterprise, você já tem o Copilot In lá dentro. Tá? Se você não está utilizando hoje, talvez precise ali trabalhar numa parte de configuração e parametrização para que você possa utilizar o Copilot. E a gente também tem ali um dos nossos serviços e Copilots na Day, a gente também dá um apoio, caso vocês necessitem ali de um apoio para trabalhar não só a parte de configuração, mas também na parte de usabilidade, né, do Copilot dentro dessas aplicações. Legal? Então agora eu vou passar para o Copilot Sales para mostrar um pouco da funcionalidade do Copilot lá dentro do Sales. Vamos lá. Então, aqui vocês podem ver, Dynamics 365, estou dentro aqui do Hub de Vendas, que é o Copilot for Sales, tá? E aqui eu estou vamos chamar aqui de uma home, tá? Então, eu estou aqui na página principal, e eu tenho o Copilot aqui, já para, vou dizer que agora que eu estou como alguém da área comercial, tá? Seja um vendedor, um gestor, mas agora eu sou um comercial. Então, como que eu posso fazer aqui? Eu posso começar o meu dia perguntando para o Copilot, né? Perguntando para o Copilot como que estão minhas oportunidades e utilizando já esses prontos ou criando um prompt aqui perguntando, né, alguma informação para ele. Então vou começar aqui, né, a gente da área comercial, o que nós mais olhamos ali, né? Como que está o nosso pipeline, né? Como está a nossa nossas oportunidades. Então eu vou iniciar aqui começando pelo nosso pipeline. Então, vocês viram ali, selecionei, ele já me trouxe aqui minhas oportunidades. Ele me traz um gráfico aqui de círculos, aqui um pouco diferente. Se eu quiser trazer o nosso tradicional funil de vendas, eu seleciono aqui e passando o mouse eu consigo ver as oportunidades, os valores e quantidade de oportunidades que eu tenho em cada um desses estágios. E aqui embaixo ele me traz já algumas das oportunidades que estão sendo trabalhadas, tá? Se eu quiser, eu posso pedir para mostrar mais. Ele me traz aqui outras oportunidades que eu tenho, tá? E daqui, se eu quiser também já, eu tenho essa minha oportunidade aqui do café. Se eu quiser já pedir para ele me fazer um resumo para entender um pouco mais como anda essa oportunidade, eu posso vir aqui e pedir para ele me fazer um resumo. Então, vocês podem ver que o Copilot que é um assistente, né? Ele está funcionando como um assistente para mim. Então, ele está agilizando o meu processo. Então, em vez de eu precisar ficar navegando pela plataforma, oportunidade, ver o que tem, em que estágio que está, o que está lá dentro daquela oportunidade, eu já posso acelerar esse processo através aqui do Copilot como meu assistente, fazendo essas perguntas para ele. Então, na oportunidade ali que eu mostrei para vocês, ele me traz aqui a oportunidade e me traz também um sumário, tá? Qual que é a receita estimada dessa oportunidade?
E aqui só um detalhe, tá, pessoal? Talvez vocês venham a perceber aqui, se já não perceberam. Esse ambiente que eu estou aqui, ele é um ambiente que o padrão dele é inglês. Eu estou usando o language em português, então você pode ver que ele traduz aqui, né, os nomes por português. Mas ele também tem algumas informações de dados de exemplo em inglês aqui dentro, em inglês e português. Tá? Então, pode ser que em algum momento ele traga alguma informação em inglês e, na maioria do tempo aqui, na navegação, ele vai trazer em português. Tá? E aí, já até aproveitando, o Dynamics é uma plataforma, é uma solução multi-idioma. Então, se você, né, sua empresa, ela tem filiais, né, na América Latina, nos Estados Unidos, na Europa, você pode baixar esse language do Dynamics em português, em espanhol, inglês, italiano, no que for, e todo mundo utilizando a mesma plataforma, tá? Então, aqui eu tô essa plataforma é em inglês, eu pulso para o português e eu estou utilizando aqui ela em português, tá? Se alguém estiver utilizando ela, pode ter alguém utilizando essa mesma plataforma em inglês. E eu vou te mostrar um pouco para vocês mais adiante ali também. Tem alguns locais que a gente pode até trabalhar uma questão de tradução dos dados direto aqui, sem eu precisar reverter o uso da linguagem aqui, tá bom? E dito isso, vamos aqui no nossa oportunidade, o sumário. Então, o que ele já me traz? Minha receita estimada, minha data estimada de fechamento, e aqui eu já posso perceber que minha oportunidade está com uma data estimada de fechamento já antiga, passada, né? Hoje nós estamos no dia 30, então 23/9, então já passou, preciso fazer uma atualização aqui nessa oportunidade. Quem que é o meu contato relacionado nessa oportunidade? Quem é a empresa? Então, se esse meu contato aqui ele faz parte de uma empresa, ele já me traz aqui, então já tenho essa visão e algumas informações importantes, né? Que é interessantes aqui, que é desde quando a North Wines aqui é um cliente nosso, então ele me traz aqui desde o dia 22/5. Quem que é o Miguel Garcia, né, um stakeholder aqui dentro, a situação da oportunidade, né, então a situação atual da oportunidade é a falta de moedores suficiente para o suporte às máquinas. Aqui a gente está falando de uma oportunidade de máquina de café. Então, essas informações, né, solução proposta consiste em adquirir 5 moedores. Então, essas informações que ele tá me trazendo aqui e que eu já estou me atualizando referente a ela, são informações que estão dentro da minha oportunidade, tá? E aqui um ponto interessante, pessoal, que, né, acho que todo mundo aí já deve ter ouvido sobre isso, que é para que essas informações apareçam, eu preciso de dados, né? Então, esses dados também têm que ser registrados, imputados dentro da plataforma, para que a gente também possa ter uma curiosidade, uma informações mais relevantes dentro da nossa plataforma aqui de CRM. Então, aqui ele já me traz também, dentro dessa oportunidade, o produto que está relacionado, né? E até interessante, me traz até quem é o competidor, quem é o meu concorrente dentro dessa oportunidade. E aqui ele já me traz algumas informações referentes a esse concorrente, né? Os concorrentes estão enfrentando desafios com alguns modelos que geram calor excessivo, então ele traz algumas informações, quem que é o meu concorrente, então meu concorrente aqui, né, no caso eu sou o vendedor, que é o meu concorrente é essa empresa aqui chamada Van Arsdale, tá? Então, vocês podem ver que assim, ele já me traz uma ideia aqui, um resumo das minhas oportunidades, e aqui eu posso, se eu quiser selecionar outra oportunidade, ele também vai me trazer um resumo, porque eu possa me atualizar aqui mais rapidamente. E se eu quiser tomar algum tipo de ação, eu posso selecionar aqui, já ir para a oportunidade, fazer algum tipo de ação lá dentro, tá? Mas continuando aqui no Copilot, eu vou trazer para vocês aqui alguns outros prompts aqui que a gente pode utilizar. Então, vou pegar aqui o que foi atribuído a mim recentemente. Então, vamos ver se tem alguma atribuição que foi feita para mim recentemente, eu como comercial. Então, ele me trouxe aqui. Aqui estão seus novos clientes potenciais e oportunidades atribuídos nos últimos 15 dias. Tá? Então, eu tenho uma oportunidade aqui no Banco Wood Groove de locação de máquina de café. Tá? É uma oportunidade, receita estimada. Então, você viu que interessante aqui, tanto para o comercial, vendedor, quanto para um gestor, é importante ele também ter essas visões, né? Aqui eu estou vendo a minha visão, né, de mas se eu fosse um gestor, eu estaria vendo de todos os meu comercial, as últimas oportunidades dele. Então, aqui é a mesma coisa, tá? Se eu quiser dar uma olhada nessa oportunidade, seleciona aqui, resumir, ele também vai me trazer um resumo relacionado a essa nova oportunidade que foi criada, tá? Valor da oportunidade, data estimada de fechamento, né, algumas informações relacionadas, quem que é o meu contato, né? O Frederico, quem que é o Frederico,
Então, o Frederico é um gerente geral. Então, o Frederico é o gerente geral da Woodgrove. Né? Aí ele já me traz aqui, ó, o cliente precisa instalar uma máquina de café corporativa na agência onde ele trabalha e essa oportunidade é para esse trimestre ainda. Então, vocês estão vendo a riqueza que nós temos aqui, né? E como que isso pode acelerar e agilizar o nosso dia a dia? Essa é a função do Copilot, né? É trazer essa agilidade para nós no nosso dia a dia. E aí aqui eu vou entrar com vocês em uma oportunidade para a gente poder dar uma olhada dentro também de alguma oportunidade, como o Copilot funciona lá dentro. Então, eu vou entrar aqui. Então, ali no Copilot, vocês viram, né? Eu tenho ali diversos prompts. E aí você pode ir ali selecionando, dando uma olhada no que está acontecendo. Você pode entrar lá, né, pedir um resumo e ver mais informações relacionadas. E aqui, por exemplo, eu vou entrar numa oportunidade. Então, trazer um pouco do funcionamento de dentro de uma oportunidade. Eu vou pegar uma oportunidade que eu tenho aqui, que foram trocados já algumas mensagens, até para vocês verem o funcionamento aqui do Copilot na parte de resumo. Tá? Então, eu estou dentro de uma oportunidade também aqui. O meu contato aqui é o João, né? A empresa aqui, no caso, eu estou falando aqui da empresa até da Alpha People Brasil, tá? E essa é uma oportunidade também de locação de máquina de café. Então, quando eu entro aqui na oportunidade, vocês podem ver que ele já me traz um resumo dessa oportunidade, tá? Autorizações recentes, ele me traz aqui, solução proposta foi atualizada, locação anual no dia 30/10, né? Então, já teve uma atualização aqui, provavelmente hoje, quando eu estava fazendo aqui alguns registros, e ele já me traz também aqui um resumo do que está acontecendo. Tá, ali, como eu havia comentado, né, lá para vocês no Copilot, lá eu tinha aquela informação, aqui eu tenho um pouco mais de detalhes, tá? Então ele me traz aqui, a compra está prevista para esse trimestre, então vocês podem ver aqui, período de tempo de compra, este trimestre. Quem que é? O João, ele é um gerente comercial, então você pode ver que aqui eu não tenho essa informação. Eu tenho a informação que o João é um contato dessa oportunidade. E ele está me trazendo essa informação lá do João dentro da oportunidade. Então, aqui eu já consigo visualizar isso. Eu não preciso entrar na conta do João para poder visualizar que ele é um gerente e tudo mais. Então, ele já me traz essa informação aqui. Qual que é o produto relacionado a essa oportunidade, né? O produto que é a máquina de café, que já foi gerada até uma cotação. Então, vocês podem ver aqui que tem uma cotação atrelada a essa oportunidade. Então, ele já me traz aqui no resumo que tem uma cotação e quem que é também aqui, no caso, o meu concorrente dentro dessa oportunidade. Então, eu identifiquei quem é o meu concorrente. O meu concorrente aqui é a Forth Coffee. Né? Aí ele fala que é um concorrente que vende café e revende máquinas de outros fabricantes. Né? Então, ele tem diversos fabricantes onde ele vende as máquinas dele. Fala do ponto forte, ponto fraco. Então, para vocês verem, né, como é interessante esses pontos aqui. Então, dentro da minha própria oportunidade, eu consigo ter uma visão bem ampla do que está acontecendo, sem mesmo precisar navegar aqui dentro, tá? E aqui mais para baixo, descendo um pouco mais, vocês podem ver que a gente tem aqui, isso aqui é uma funcionalidade do Dynamics, tá? Uma funcionalidade bem interessante, só fazendo um parênteses aqui, chamado sequência. Então, você consegue montar uma sequência de atendimento, por exemplo, aqui para sua oportunidade, e ela pode ser um assistente também aqui nesse caso para o comercial. Então, enviar um e-mail sobre dando boas-vindas ou agradecendo pela oportunidade, realizar uma ligação, e aí você consegue montar essa sequência, e aí, conforme você vai concluindo, por exemplo, aqui, agendar um meeting para falar com ele sobre essa oportunidade, essa proposta que foi enviada. Eu dou um concluir aqui, ele passa para uma próxima etapa, tá? Então, é uma funcionalidade bem interessante. Só um aspas aqui. E aqui embaixo, eu também tenho o Copilot me ajudando a resumir a minha linha do tempo. Então, a linha do tempo, o que que é? É meu histórico, tá? Para quem não conhece o Dynamics, a linha do tempo dentro de uma oportunidade é o histórico de atividades. Então, vocês podem ver aqui que tem um histórico, né, de troca de e-mails. Então, e isso é real, tá, pessoal? Isso aqui aconteceu, foi enviado e-mail, recebido, tudo bonitinho. Vocês podem ver aqui, vou até abrir, que vocês possam olhar. Então, aqui tá, ó. Prezado João, boa tarde. Nossa reunião no dia 15/10 não pode ser realizada, então gostaria de propor uma nova data, 30/10. Então, isso aqui foi e voltou, tá? Teve um tracking. Então, esse tracking aqui desse e-mail foi através do Outlook. Então, esse e-mail foi enviado lá no Outlook e ele foi registrado aqui dentro do Dynamics.
e isso também vocês vão ver que funciona ali no caso do Salesforce, quando eu apresentar para vocês. Mas vocês estão vendo aqui, ó, tem diversas atividades que aconteceram. Se eu fosse me atualizar do que aconteceu com cada uma delas, imagina o tempo de ficar abrindo cada uma delas para olhar o que aconteceu e acabar não fazendo, né? Abrir uma aqui, dava uma olhada e seguir em diante. Mas aqui eu tenho, né, o Copilot para me ajudar nesse sentido. Então, vocês podem ver aqui, aquele e-mail que eu mandei por último, ele traz aqui, ó, uma nova data para a reunião foi proposta para 30/10 às 10 horas, após a reunião anterior não ter sido realizada no dia 15/10. A proposta para a máquina do Express foi enviada para análise conforme combinado na reunião anterior. Então, ele me está trazendo um resumo de todos aqueles e-mails que foi enviado, né? Olha que interessante. De forma bem rápida, de forma ágil, eu já tenho essa visão tanto da oportunidade de uma forma mais ampla, quanto da minha linha do tempo de tudo que aconteceu aqui dentro, né? E aí, é o assistente, né? No caso, é o assistente me ajudando. E aí, eu queria mostrar mais um ponto aqui para vocês, que é, eu vou entrar aqui agora dentro da conta. E agora eu vou usar o Copilot um pouco de uma forma diferente, que é o Copilot aqui na base lateral, tá? Esses prompts que estão aqui são basicamente os prompts que vocês viram lá quando eu estava fazendo ali com vocês aquelas buscas que eu até comentei que era o Copilot na home, tá? Aqui, por exemplo, eu vou pedir para ele, eu vou pedir para o Copilot, só um minutinho, sumarizar essa conta para mim, tá? Summarize account. Então, o que vai acontecer aqui? Vou pedir aqui, vou solicitar o prompt. Ele vai fazer um resumo dessa conta para mim. Então, assim, além da funcionalidade do Copilot aqui, que eu tenho dentro da conta também, como a gente acabou de ver ali na oportunidade, eu posso ter uma visão mais ampla e mais rápida utilizando o Copilot aqui, pedindo para ele fazer um resumo dessa conta, tá? Então, está aqui, ó, Alpha People Brasil, é a conta que eu estava ali falando com vocês agora. Região, número de funcionários, então aqui já tem o número de funcionários, e isso nesse caso empresa de café é importante, porque é através dela que eu identifico ali qual máquina, né, se encaixa melhor no perfil. E essas informações, algumas delas a gente pode trabalhar ali numa edição para que o Copilot já traga essa informação aqui para vocês. Algumas informações importantes relacionadas à conta, né? Essa conta pertence a quem? Vamos dizer, né, a mim, mas se tivesse um gestor dando uma olhada nessas informações, ele conseguiria ver quem é o comercial que está atendendo essa conta, qual que é o site. Ele está me dizendo que a Alpha People Brasil é uma subsidiária, então, né, a Alpha ela tem o seu headquarter, que é a matriz. Ele me traz também aqui já a oportunidade. Então, você está vendo, eu estou dentro da conta e eu já tenho uma visão que qual a oportunidade que eu tenho dentro dessa conta. Se eu quiser também resumir, como eu fiz lá anteriormente, eu consigo fazer esse resumo e eu consigo ver também aqui que eu tenho uma ocorrência atrelada a essa conta, um pré-agendamento da instalação de máquina, né? Que aqui no caso no nosso cenário, a empresa, quando ela está numa oportunidade em determinado estágio, ela já faz um contato com a parte de serviço e faz um pré-agendamento para que o pessoal da área de serviço também consiga ter ali o seu cronograma atualizado. Então, ele já faz um pré-agendamento automatizado, no caso aqui. Pode ser um pré-agendamento automatizado. Mas o que eu quero trazer para vocês aqui é todas essas informações, né, que agiliza o dia a dia do comercial, né? Então, só recapitulando aqui com vocês, Copilot aqui na home, consigo ir lá, perguntar os prompts, entrar, detalhar ali a oportunidade, ver o que teve de alterações nos últimos dias, me inteirar sobre aquilo, criar resumos das oportunidades, consigo ir lá dentro da minha oportunidade, ter um resumo daquela oportunidade mais a fundo, da minha linha do tempo, né, saber tudo que está acontecendo. Então, né, imagina ali você como um comercial está trocando mensagem ali com diversos clientes, você poder, né, vou fazer uma reunião com um cliente, minutos antes ali, né, 1 hora antes, você já pode entrar aqui, vai lá no resumo, dá uma olhada, se identifica, vê o que está acontecendo, o que aconteceu com aquele cliente, porque assim, eu digo para vocês também como comercial aqui desse lado, né, como pré-venda, eu
o tempo todo dia, lidando com diversos clientes. Então, às vezes eu falo com 3, 4, 5 clientes no mesmo dia. E aí, às vezes, eu vou voltar a falar com esse cliente daqui 2 semanas. Daqui 2 semanas, eu já não lembro que eu conversei com ele lá há 2 semanas atrás, né? Então, tendo essa funcionalidade aqui que me traz um resumo, na hora eu já consigo já começar a linkar o que foi falado e em que momento que ela está, né? Então, essa é a riqueza, né? Essa é a agilidade que o Copilot In pode trazer para vocês, tá? Então, isso aqui que eu apresentei para vocês agora é o Copilot In, que é o Copilot dentro do Dynamics Sales. Legal, pessoal? Então, aqui no Copilot In, então só voltando aqui na apresentação agora, para a gente seguir. Então, eu falei para vocês aqui do Copilot In dentro de Sales, tá? Então, né, auxiliar ali em tarefas repetitivas, na parte de resumos e tudo mais, tá? E agora eu vou mostrar um pouco para vocês do Copilot In dentro do Dynamics de atendimento, tá? Então, agora eu vou lá para o Dynamics na área de atendimento ao cliente, para mostrar para vocês ali como é que funciona dentro do Dynamics de atendimento. Então, aqui vocês podem ver, eu estou na área de atendimento, tá? Customer Service Workspace. E aqui eu tenho minhas ocorrências. Então, agora eu não sou mais um vendedor, agora eu sou um agente de atendimento. Então, estou ali realizando meu atendimento. Então, eu estou aqui na minha tela, né? Eu tenho aqui as informações, o meu painel, aquele que vocês viram ali nos Sales, eu tenho aqui também, se eu quiser fazer uma navegação. Mas aqui eu estou entrando numa ocorrência, tá? Eu estou vendo minhas ocorrências ativas. Então, eu sou um agente de atendimento, estou aqui nas minhas ocorrências ativas. E aí eu vou pegar uma ocorrência aqui para que a gente possa dar uma olhada. Vou pegar essa ocorrência aqui que também tem algumas informações que dá para a gente ver o funcionamento. Tá? Então, deixar carregando aqui. Então, vocês podem ver aqui, tomar um golinho de água. No caso, eu posso ser um supervisor, né? E eu estou dentro de um atendimento aqui da Gislaine. E eu vi aqui, também, né, fazendo um outro aspas aqui com vocês, a gente vê uma questão também de inteligência artificial que já está dentro da plataforma, trazendo a parte de sentimento. Tá? Então, isso aqui é uma funcionalidade que já também está dentro da plataforma do Customer Service, que traz a parte de análise de sentimento. Tá? Então, está com sentimento negativo. Vamos entender o porquê que isso está com sentimento negativo, né? O porquê que essa ocorrência ela está dizendo, está sendo informada que tem um sentimento negativo. O que eu estou fazendo aqui? Entrei na ocorrência e estou fazendo um resumo para entender o que está acontecendo. Tá? Então, eu vou pegar aqui, ó, a Gislaine está insatisfeito com a demora na resposta para fazer a troca de um produto danificado que adquiriu em Guarulhos. Após comprar o produto e entregá-lo ao filho, percebeu que estava danificado, causando profunda decepção. Então, essas informações também estão vindo de troca de dados aqui, tá? Então, vocês podem ver aqui que eu já por que está o sentimento negativo. E isso aqui é inteligência artificial, tá, gente? Eu não manipulo. Você pode ver que tem até um cadeado aqui. Isso aqui é a inteligência artificial que está identificando aqui essas informações. Tá? Tem aqui até uma descrição, Gislaine está insatisfeita com a demora na resposta para fazer a troca, e ele já me traz aqui minha análise de sentimento negativa. Tá? Isso acontece também para quem conhece o Dynamics, na parte ali de atendimento via chat, né, do Omnichannel, a gente também tem uma parte ali de análise de sentimento. E aqui no caso, a gente está dentro de uma ocorrência. Então, aqui vocês podem ver que também troca de e-mails, essas informações que estão me gerando esses dados, e aqui eu vou até abrir para mostrar que esse aqui é um caso interessante. Exibir mais. E vocês vão perceber aqui o porquê que isso é um caso interessante. Essas informações, elas foram trocadas em espanhol. Então, vocês podem ver que ela mandou esse e-mail em espanhol, né? Que ela adquiriu esse produto ali no dia 1º de janeiro. O produto veio com um defeito, né? Veio ali de Guarulhos, que apesar da atenção do vendedor, e ela chegou em casa, entregou para o filho e, por uma decepção dela, né? O produto estava com defeito, né? E aí fala que o filho ficou desconsolado e tudo mais. Mas vocês viram aqui, essa pergunta aqui, ela está em espanhol.
e o próprio sistema traduziu isso para o português, porque ele sabe que eu estou usando aqui a língua portuguesa, né? Então, aqui também vocês podem perceber, isso aqui, nesse sentido aqui, eu não estou falando nem de Copilot, tá? Eu estou falando da inteligência embarcada dentro da plataforma do Customer Service. Aqui a gente está falando de Copilot, mas essa questão do language, a gente está falando já de uma inteligência embarcada dentro da plataforma, tá? E aqui eu vamos mostrar aqui então um pouco aqui a questão do Copilot, tá? Então, aqui, o que acontece? Eu tenho aqui, né, esse resumo, eu tenho ali a análise de sentimento, eu tenho os e-mails que foram trocados, e o próprio Copilot aqui, ó, eu não fiz nada, tá? O Copilot me trouxe aqui uma sugestão, né, baseado no que ele entendeu aqui, de que momento que está essa ocorrência, tá? Então, deu um pequeno erro aqui. Deixa eu ver se eu consigo. Quer dizer, que ele traz aqui em português. Coisas de quando a gente está usando a plataforma, né? Então, aqui ele deu. Deixa eu dar um. Deixa eu ver se eu consigo fazer com que ele limpe a conversa. Vou escrever aqui um prompt, vou ver se ele me busca aqui. Como solicitar devolução de produto. Então, aqui a ideia é que o Copilot também possa me ajudar, né, nesse atendimento dessa ocorrência. Desculpa, pessoal, deu alguma questão aqui, mas eu vou passar aqui, então, para o próximo tópico, que é como que funciona essa questão, mostrando o Copilot para o envio de um e-mail, tá? Então, vou passar aqui uma etapa. Então, trazendo aqui para a parte de e-mail, então, o que eu estou fazendo aqui? Eu estou pegando e como se eu fosse responder para a Gislaine sobre aquela mensagem que ela mandou ali da insatisfação dela com essa ocorrência, tá? Então, o Copilot, que vocês podem ver que ele já mudou, ele me traz aqui alguns prompts que pode me ajudar na resposta para ela a essa questão, tá? Então, vamos aqui perguntar aqui para o Copilot, se não der nenhuma questão, bom, maravilha. Aqui deu tudo certo, tá? Então, ele me ajudou aqui na resposta para ela. Então, prezada Gislaine, agradeço por sua paciência e entendo a sua insatisfação com a demora na resposta para a troca do produto. Para facilitar o processo, é importante que você informe sobre os produtos danificados para que possamos substituí-los. Então, assim, ele traz toda uma informação relacionada a esse produto, tá? E aonde que ele está buscando esses dados? Dentro da minha base de conhecimento, tá? Então, eu tenho aqui uma base de conhecimento que é relacionada, né, a essa questão. Ó, tá aqui, ó, produtos danificados ou com defeito. Então, o que ele fez aqui? Ele automaticamente identificou que essa base de conhecimento ela é útil para minha resposta a esse e-mail, tá? Então, eu dou um copiar, e aí vocês podem ver aqui, se eu quiser editar, eu consigo editar essa informação, mas eu já tenho aqui minha resposta utilizando o Copilot. Legal? E aí aqui eu posso salvar, depois eu posso enviar esse e-mail aqui para a Gislaine. Então, né, aqui vocês viram que o Copilot pode nos ajudar no atendimento nesse sentido, tá? A gente teve, infelizmente, ali aquele pequeno erro ali na questão do resumo da ocorrência, mas vocês viram que aqui, passando aqui para o e-mail, e a ideia lá, ele ia mostrar também, tá, qual que é a fonte que ele estava utilizando de base de conhecimento para trazer ali a resposta, mas aqui, vocês viram que seguindo o passo adiante, ele já, né, acertou aqui e já me trouxe um e-mail pronto, baseado em todo o histórico do que está acontecendo. Eu não precisei perder o meu tempo, porque aqui a gente, vamos dizer, né, é meio que perda de tempo, né? No comercial você tem que parar ali, no comercial, desculpa, do agente tem que parar, pensar como que ele vai escrever um e-mail, e aí padronizar isso. Então tem toda uma questão aqui, né, de como você vai escrever, se é de uma forma mais profissional ou não. Então você tem vários pontos aqui. Então, né, eu posso pedir aqui outras coisas interessantes, que nem ele usou aqui um tom profissional e um tamanho médio. Então eu posso pedir para ele encurtar, eu posso usar um tom mais casual. Então ele te traz também possibilidades aqui para te ajudar nesse sentido, tá? Aqui
por exemplo, eu poderia pedir para ele trazer para o espanhol. Então, vocês podem ver, ó, aquela mensagem que está aqui em português, ele me trouxe para o espanhol. Então, como no caso da Gislaine, ela me mandou aquela mensagem em espanhol, mas vamos dizer que eu sou um agente de atendimento, né, brasileiro, então minha língua nativa é português, e aí eu não falo espanhol, mas eu posso gerar uma resposta em espanhol. Então, olha o poder aqui, né, da ferramenta hoje em dia. Eu não preciso, né, no caso, às vezes alguma coisa acontece, eu preciso copiar, ir lá num tradutor, pedir para ele me traduzir, para depois trazer de volta. Não. Rapidamente, em poucos segundos, eu já coloquei isso aqui, essa mensagem em espanhol, podia dar um copiar, ele já ia trazer para cá também, e eu poder enviar. Então, né, olha o ganho que nós temos quando a gente fala do Copilot como assistente, tá? Então, isso aqui é um pouco do Copilot dentro do Customer Service, tá? Então, o seu Copilot in. Então, mais uma vez aqui, resumindo rapidamente, a gente utilizou aqui o Copilot para resumir, né, o que acontecendo nessa ocorrência, baseado em todas as atividades que aconteceram. A gente tem, no caso aqui do Customer Service, uma inteligência que nos ajuda a dizer em que sentimento que está essa ocorrência, mas aqui é uma funcionalidade do Dynamics, tá? Do Customer Service, mas aqui de Copilot a gente tem esse resumo, e depois a gente tem ali também quando nos auxilia numa resposta para esse e-mail, utilizando uma base de conhecimento já que está dentro da plataforma, tá? Então, para quem trabalha na área de atendimento sabe que, né, o quão é importante a gente ter ali uma base de conhecimento para poder fazer consultas. E aí o Dynamics te proporciona isso e ainda te agiliza ali no caso de ajudar você a responder rapidamente o e-mail, utilizando as linguagens ali, o language, né, espanhol, inglês, e isso também traz também um diferencial, né, caso você precise atender um cliente numa língua, em outra língua que não é sua nativa, você ainda tem o uso da plataforma para te ajudar nessa questão da linguagem também. Legal, pessoal? Então, seguindo aqui novamente, então vou voltar, então a gente falou agora aqui do Copilot in. Tem videozinho aqui, não vou passar vídeo por enquanto não. Então agora a gente vai falar do Copilot for Sales. O que é o Copilot for Sales? Se vocês se recordam ali no começo, quando eu falei com vocês, o Copilot for Sales é o Copilot para quem quiser utilizar essas funcionalidades dentro de outras plataformas, tá? Plataformas terceiras, por exemplo, o Salesforce, tá? Salesforce, quando a gente fala no atendimento também tem Zendesk, ServiceNow. Então, para quem utiliza Salesforce hoje e tem interesse, né, em utilizar o Copilot ali no Outlook, no resumo de oportunidade, no e-mail, ou estendendo o uso do Copilot para dentro das aplicações aqui do Microsoft 365, isso é possível, tá? Então, agora eu vou fazer uma apresentação para vocês utilizando o Microsoft for Sales, utilizando as funcionalidades do Microsoft Copilot for Sales através do Salesforce, tá? E estendendo o uso nas aplicações aqui de trabalho do Microsoft 365, tá? E essa extensão que eu vou mostrar para vocês é a mesma extensão que a gente utiliza dentro do Dynamics, tá? Só que eu deixei para apresentar para vocês aqui no For Sales, mas eu reforço com isso vocês mais adiante. Então, vamos lá. Então, a ideia aqui é mostrar para vocês qual é o funcionamento do Copilot for Sales dentro do Salesforce. Então, primeiro, eu vou entrar aqui no meu e-mail. Então, vou pegar aqui o meu e-mail. Deixa eu só fazer minha barra aqui para eu conseguir. Só um segundinho, pessoal, que tem uma barrinha aqui que às vezes ela atrapalha. Vamos lá. Então, aqui, vamos lá, mudando de chapéu de novo. Agora, volto a ser o Hernani, sou da área comercial e utilizo o Outlook e o Salesforce, tá? Então, agora eu vou usar o Copilot dentro do Salesforce. Então, vocês podem ver aqui também uma troca de e-mails. Então, o Ricardo entrou em contato comigo porque ele está interessado também numa máquina de café, então ele queria saber mais a respeito. Aí eu mandei um e-mail de volta para ele sugerindo aqui que nós marcássemos uma reunião para falar mais a respeito. E aí vocês podem ver aqui, ó, que essas mensagens elas estão com um tracking dentro do Salesforce, né? Então, essas mensagens que estão sendo trocadas, eu
tenho ela também registrada lá dentro do Salesforce. Como eu posso ter lá dentro do Dynamics, eu também posso ter agora dentro do Salesforce. Então, para quem tem Salesforce, a gente tem o Copilot for Sales para também poder, para quem quiser ter essa, né, o assistente do Copilot te apoiando também no seu dia a dia. Então, vamos lá. Estou abrindo aqui o Copilot for Sales para que ele me traga já algumas informações relacionadas. Então, vocês podem ver aqui que o Ricardo é o meu cliente, então que esse e-mail já está salvo, a gente pode ver aqui através do tracking, que esses e-mails já foi aberta uma oportunidade, então eu tenho uma oportunidade relacionada, tá? Detalhes da oportunidade, então você viu que eu cliquei ali, ele já me trouxe algumas informações, qual que é a oportunidade, que estágio que ela está, qual que é a data estimada de fechamento, quem que é a conta e o proprietário, tá? Alguns desses dados aqui, a gente pode parametrizar, tá? Alguns desses campos. Então, dá para trazer também, caso queira trazer algum outro campo, a gente consegue fazer uma parametrização. Mas assim, olha lá, ó a questão aqui, quando eu comento com vocês, né, dessa agilidade, quando a gente usa um assistente. Eu não estou lá no Salesforce, daqui a pouco eu vou lá mostrar para vocês. Eu estou aqui dentro do meu Outlook e eu estou vendo informações relacionadas à minha oportunidade lá do Salesforce. Tá? Não preciso ficar navegando ou saindo de uma plataforma para ir para outra. Eu estou na mesma plataforma. E aqui um caso interessante, que na troca de e-mails, em algum momento, o Ricardo adicionou a Mônica, a gestora dele. Está até falando aqui, né? Ele agradeceu a ideia aqui da sugestão da agenda, e aí ele está falando aqui, ó, segue em cópia também minha gestora Mônica Tomás, que também irá participar da reunião. O que o Copilot fez aqui? Ele identificou uma nova pessoa que não estava nessa thread, e aqui ele já me traz dizendo, ó, ainda não foi salvo, gostaria de adicionar ao Salesforce? Então eu vou entrar aqui, ótimo, já vou adicionar aqui a Mônica. Então eu vou aqui, pôr aqui os dados da Mônica Tomás, o e-mail que ele já identificou, ele já trouxe aqui para mim. O cargo já está me falando ali também, que ela é gestora. Então, eu vou pôr aqui que ela é gestora. E aqui eu podia colocar outras informações relacionadas, tá? Telefone, caso eu já tivesse algum número aqui, alguma coisa nesse sentido. Então, vou salvar. Tá? E aí, a Mônica está aqui, foi cadastrada lá dentro do contato lá no Salesforce, tá? Depois a gente dá uma olhada nesse contato lá dentro. Então, ó, vocês podem ver aqui que ela agora ela é um contato aqui dentro já como Mônica e gestora, né? Então, sim, mais uma vez, né? Essa questão da rapidez que nós temos, né? A agilidade, como a gente pode acelerar os nossos processos, né? Pensando que hoje no dia a dia a gente está ali o tempo todo, né? Cada dia mais as coisas estão mais aceleradas, né? As vendas cada vez são mais rápidas, então a gente ter um processo como esse pode nos agilizar muito no nosso dia a dia. Legal? E aí depois aqui, no caso, poderia responder aqui essa mensagem, e aí entrar essa informação. E aqui no caso, só até trazendo um parênteses aqui, nesse ambiente eu não tenho o Microsoft 365. Então vocês podem observar que ele não me traz aqui o Copilot para me ajudar a escrever esse e-mail, porque eu não tenho 365 aqui, tá? Eu tenho For Sales, mas eu não tenho, se fosse o 365, ele me traria aqui um assistente para me ajudar a responder essa mensagem aqui também. Legal? Então agora vou lá no Salesforce, para que a gente possa dar uma olhada nessas informações lá dentro do Salesforce. Poderia ir por aqui também, tá? Mas como o Salesforce, como vocês podem ver que eu estou navegando em diversas plataformas, eu tive que abrir num outro browser aqui. Mas a gente vai olhar isso lá. Então vou pegar aqui. Então agora eu estou dentro do Salesforce. Tá? Então vocês podem ver aqui, o meu logado, Hernani, sou eu, estou aqui dentro da plataforma. O cliente que a gente estava conversando, então, Salesforce, tá? Aqui, Alpha Consult, estou entrando aqui na conta. E aqui, o que a gente pode já observar, né? Então, eu tenho aqui o contato cadastrado, tudo bonitinho. E aqui eu tenho as informações relacionadas a essa oportunidade. Então, aqueles e-mails que foram trocados, que vocês viram ali, né? Então, eu tenho aqui os e-mails trocados referente a essa conta. E aí eu vou entrar aqui também dentro da oportunidade. Então, aqui, ó, eu tenho uma oportunidade vinculada aqui dentro. Então, eu vou entrar aqui na oportunidade, vou abrir aqui a oportunidade.
tá? E aí aqui, dentro da oportunidade, eu tenho também as informações que foram, que estão acontecendo aqui dentro. Então aqui, ó, os e-mails que foram trocados, então eu também consigo ver daqui, tá, essas informações. Então, o que é interessante, eu também, se eu quiser navegar aqui por dentro do Salesforce sem precisar sair e mais ver o que foi trocado, quais são os e-mails, eu consigo fazer isso por aqui também, tá? Então, eu tenho aqui todo o histórico dos e-mails que foram trocados, tá aqui bonitinho, tá? Dentro da oportunidade aqui do Salesforce, tá? Então, vocês podem ver aqui que é o Copilot também me ajudando numa plataforma terceira, né? No caso aqui um concorrente nosso, o Salesforce, mas que também você também pode estender essa usabilidade do assistente aqui para dentro, tá? Então aqui eu tenho todas as informações. Aqui, ó, a Mônica, tá? A gestora que estava aqui. Aqui eu acho que eu não coloquei o nome dela na conta, então ela não apareceu ali. Então eu preciso, na verdade, aqui eu deixei de vincular ali a Alfa como a empresa. Depois só precisa vir aqui e adicionar a Alpha People aqui como o. Deixa eu ver se é por aqui que eu consigo. Aqui mesmo. Ótimo. Então eu venho aqui, salvo, e aí a Mônica está salva lá. Eu poderia ter feito isso já lá no Outlook, né? Acabei passando ali naquela parte, mas aqui agora a Mônica também já é uma gestora, mas vocês perceberam que assim, eu não vim aqui e criei a Mônica. Eu criei o contato da Mônica lá no Outlook utilizando a aba ali do Copilot que está vinculada aqui ao Salesforce, tá? E agora também já tem o registro da Mônica aqui dentro da organização, tá? Então, aqui, né, o que eu queria trazer para vocês também é um pouco disso, tá? É como que o Copilot também pode ajudar vocês no dia a dia dentro das suas oportunidades, tá? Então, aqui, vou pegar aqui a oportunidade e aqui está aqui, né? Então, bem interessante você também poder estender, né? Quem um dia poderia pensar, né, que é, a, a Salesforce, né, a gente poderia integrar com a Salesforce e utilizar aplicações de negócios que nós já possuímos, né, por exemplo, Outlook, né, quantos, né, eu imagino que a maioria das pessoas que estão aqui junto com a gente hoje utiliza o Microsoft 365 dentro do seu dia a dia ali, né, Outlook, Teams e tudo mais. Então, é um pouco disso aqui através do Salesforce. E agora eu vou para uma outra apresentação que eu tenho aqui. Na verdade, é um outro ambiente que eu tenho de demonstração, que eu vou estender um pouco mais dessas funcionalidades do Salesforce dentro do Modern Work, tá? Trazendo ali a questão do Teams, do PowerPoint e do Word. Então, eu vou passar aqui para uma apresentação. Então, aqui é uma plataforma que a gente tem de demonstração, e aqui eu vou estender um pouco mais do que eu apresentei ali para vocês dentro do Salesforce, tá? Ali eu trouxe uma parte, e aqui eu vou estender um pouco mais para que vocês possam ter uma visão mais ampliada, tá? Então aqui, deixa eu até... Ela é uma apresentação direcionada, deixa eu só tirar aqui, pronto. Então aqui eu tenho um e-mail, tá? Da mesma forma como eu mostrei ali para vocês, eu tenho aqui o Salesforce também. Eu consigo ter aqui ver quem são os meus contatos, minha oportunidade, consigo até, no caso ali, aqui a gente também tem o Microsoft 365 integrado, então eu consigo já também trazer aqui o Teams para, por exemplo, criar uma equipe para colaborar dentro do Teams sobre um cliente, tá? Então, vou seguir aqui. E aí, essa extensão que eu queria mostrar para vocês, tá? Vou até dar uma acelerada aqui para a gente ter um tempinho aqui no final. Então, o que nós temos aqui? Eu consigo também utilizar o Teams, por exemplo, dentro lá, e ali eu estou falando tanto faz Salesforce, tá? Quanto Dynamics. Nas duas eu tenho essa funcionalidade. Eu criei aqui uma equipe para a gente poder falar desse cliente aqui, a Fabricant, tá? Então, dentro desse cliente, eu consigo, dentro aqui dessa equipe e relacionada a esse cliente, eu consigo criar aqui um espaço onde eu trago a minha equipe e aí eu consigo compartilhar diversos documentos com a minha equipe aqui dentro. Então, se eu tiver um documento Word, um PowerPoint, então eu consigo centralizar essas informações que estão relacionadas a um cliente que está registrado lá na minha plataforma de CRM, tá? Então, aqui
por exemplo, e estendendo aquilo que eu conversei para vocês, que eu falei para vocês, eu vou usar o Word. Aqui eu vou usar o Word para quê? Eu tenho uma oportunidade dentro da minha plataforma de CRM e eu quero criar um resumo dessa oportunidade, tá? Então, o que eu vou fazer aqui? Eu vou pedir para criar um resumo, tá? O que ele fez aqui? Desculpa, ele passou aqui. O que ele fez? Ele pegou a oportunidade que já estava ali mapeada dentro do meu CRM e me trouxe informações sobre ela, tá? Um pouco parecido com o que a gente viu lá dentro do Dynamics. Então ele me trouxe aqui quem é a oportunidade que eu estou trabalhando dentro dessa conta, né? Quem que é o meu cliente, quem são as pessoas que estão relacionadas, qual que é a minha oportunidade, um sumário da minha oportunidade, tarefas recentes que aconteceram lá dentro. Então, sim, vocês podem ver que, ó que interessante aqui. Então, eu já tenho meu Microsoft 365 e eu estou estendendo a funcionalidade dele através do Copilot aqui também, tá? E eu tenho uma visão geral do meu cliente, tanto da oportunidade quanto da conta, e eu consigo já ter uma visão bem interessante aqui, pedindo para ele me fazer um resumo, algo rápido. Eu já tenho essa visão. E aqui ele quer trazer essas informações dentro para a equipe aqui que foi montada da Fabricam sobre essa oportunidade, tá? Então ele pega, ele consegue buscar lá, né, o Copilot for Sales, a oportunidade, ele traz o resumo da oportunidade. Para quê? Para que a equipe que está participando aqui dentro desse cliente, dentro dessa oportunidade, ela possa rapidamente visualizar o que está acontecendo aqui, tá? Então, seguindo aqui, esse cliente ele pediu nesse cenário aqui, esse cliente pediu uma reunião para poder falar um pouco mais ali sobre a necessidade deles. Também aqui, né, a gente está usando o tema aqui de máquina de café. Essa reunião ela foi agendada e o Teams, uma hora antes, está mandando um card, que é uma das funcionalidades que tem aqui dentro, me avisando sobre essa reunião e me trazendo um resumo rápido relacionado a essa reunião, tá? Então, né, mais uma vez, o assistente nos ajudando ali no dia a dia. E aí a reunião aconteceu, tá? Então a reunião aconteceu ali no Teams, junto com o cliente. O Copilot aqui agora, dentro do Teams, me traz aqui tanto a gravação dos sentimentos, quanto as anotações. Você pode ver que ele até fala aqui, ó, gerado por AI. Então, as informações, anotações que ele fez durante a reunião. E assim, o interessante aqui é que depois que você faz a reunião, você pode vir aqui consultar, você pode salvar essas informações. Então, você pode ver que ele falou sobre atualização de produto, ele traz aqui sobre, em algum momento ele deve ter falado sobre o competidor, perguntando sobre a parte de suporte, preço de descontos. Então, ele já traz um resumo bem interessante relacionado a essa reunião. Além disso, ele traz também aqui ações, né? Então, quais ações ele identificou, o Copilot identificou dentro dessa reunião. Então, ele traz aqui, primeiro, um sumário, né? Você pode montar um sumário por e-mail relacionado a essa reunião. Então, esse sumário você pode utilizar para depois mandar para o cliente, né? Falar, ó, cliente, sobre a nossa reunião, segue aqui um resumo do que a gente conversou. E aí você pode perceber que esse cliente aqui, né, também, para que o vendedor mandasse para ele em PowerPoint uma apresentação da máquina, falando da máquina, mostrando como aquilo funciona e tudo mais. Então, isso também foi uma solicitação que ele fez aqui dentro, tá? Até ele falou, enviar o produto e especificação por PowerPoint, tá? Então foi, e ele põe aqui, ó, create task. Então, são ações que ele identificou e ele traz aqui, e aí você, como o usuário aqui desse lado, identifica se faz sentido ou não essas informações, tá? E aqui ele está criando uma task, tá? Então, que é o envio do material aqui para o Diego, então, criar essa task force para criar esse material para poder enviar para ele. Então, aqui, o que eu faço? Eu volto aqui e agora eu vou no PowerPoint, tá? Ele me pediu para mandar essa informação para o PowerPoint. Então, agora eu estou aqui dentro do meu PowerPoint, eu venho aqui com o meu Copilot e vou pedir para ele criar uma apresentação para mim. E ele vai criar essa apresentação baseado num documento que eu tenho no Word sobre essa máquina. Então, eu venho aqui e falo, ó, eu quero criar uma apresentação dessa máquina, e as informações estão nesse documento. Então, tá aqui, ó, Create Presentation from Café do Expresso. Dou aqui um prompt e vou pedir para ele criar para mim. Ele está pensando, pronto, está aqui.
Então, através daquele documento Word, ele trouxe aqui imagens, estruturou isso dentro de uma apresentação, né? Em poucos, tudo bem, aqui a gente está numa apresentação, mas em poucos minutos você tem, né? Quanto tempo não levaria para montar uma apresentação como essa? Às vezes até dias, né? Monta, cria imagem, estruturas, os dados e como que vai. Então, assim, o Copilot fez para mim isso em poucos minutos, tá? Feito isso, agora eu já estou com o documento pronto, eu vou mandar um e-mail para esse cliente, né? Falando ali, né, sobre a nossa reunião e mandando esse documento que ele nos solicitou por e-mail. Tá? Então, o que a gente aconteceu aqui? Então, todo o passo a passo, né? Então, ali no Teams, o Teams me traz diversas anotações que foram realizadas. Depois ele me traz aqui na parte de sales anotações, as atividades, as ações, e aí eu posso ir seguindo conforme o meu entendimento. Então, ele me traz aqui o resumo, eu vou abrir aqui o Outlook, e ele já vai me levar esse resumo para o Outlook junto com o documento que eu acabei de criar no PowerPoint. Tá? E mais uma vez aqui eu consigo ver as atividades que aconteceram dentro dessa oportunidade. Agora ele já me traz um registro novo aqui, que foi essa reunião do Teams. Então eu estou dentro aqui, eu já consigo ver aqui e-mail que foram trocados, reuniões que foram realizadas pelo Teams, tudo isso aqui dentro, tá? E aqui a gente está falando tanto do Dynamics quanto do Salesforce. Tá? E quando a gente leva isso para o Copilot for Service, puxando aqui uma extensão que a gente não vai apresentar hoje aqui, o For Service, mas ele segue essa mesma linha, tá? O Copilot for Service também te ajuda ali nessa parte do atendimento à ocorrência. Então, em vez de gerar ali ações de vendas, ele vai te gerar ações relacionadas à ocorrência. Tá? Então, aqui enviou a mensagem, fechou aqui o processo. Tá? Então, para que tudo isso acontecesse, a gente utilizou o Copilot for Sales e o Microsoft 365 também em algumas ocasiões. Tá? E aí a gente fez toda aquela extensão do uso do Word, do Teams, dentre outras plataformas. Legal? Então, voltando aqui, gente, nossa apresentação. Então, a gente falou aqui do Copilot for Sales. Então, Salesforce ou Dynamics, e aí você podendo estender todo o uso da plataforma aqui dentro. Tá? E aí eu mostrei aqui um pouco para vocês, né? O sumário ali no Outlook, a utilização dentro do Teams, o resumo das oportunidades, o resumo das informações ali por e-mail, o uso do Word ali para resumir uma oportunidade rapidamente, podia também ter uma questão aqui de uso do Excel, o PowerPoint, tá? Então, estender, porque às vezes você já está pagando, né? Você tem o Microsoft 365, você já está pagando por ele. Então, a riqueza nesse sentido, né? Você poder estender o uso de aplicações que hoje você já tem, né, alavancando para novas funcionalidades. Tá? Então, o For Service, como eu comentei com vocês, né, pode ajudar ali no resumo ali de uma ocorrência, ajudar a criar um e-mail. Para quem utiliza, ele até traz aqui nessa imagem, né? Para quem utiliza a parte de chat, de atendimento, ele também trabalha ali no resumo do chat. Ele também utiliza a base de conhecimento para resposta. Quem tiver interesse também, entre em contato com a gente pode marcar uma outra para falar um pouco mais sobre a parte do Copilot dentro do serviço. E aqui, só para a gente finalizar, que eu sei que a gente já está próximo aqui, eu queria deixar uns minutos, caso alguém tenha alguma dúvida, queira perguntar algo, e até também o José Eduardo tem alguns slides ainda para finalizar com vocês. Falar um pouco do Copilot Studio, tá? Então, o Copilot Studio, a gente viu ele aqui, né? Então, como eu havia comentado com vocês anteriormente, quando a gente está falando de Copilot, seja no 365, Word, Excel, Teams, seja no Dynamics, Sales, Service, ou mesmo no Salesforce, seja no Power Platform, esses copilotos, eles são criados dentro do Copilot Studio. Tá? E aqui existe algo interessante, que é você poder estender o uso do Copilot dentro da sua plataforma. Então, por exemplo, se você tem o Microsoft 365, você pode estender o uso dele vindo aqui no Copilot Studio, você vai abrir aqui o seu copiloto e você vai conseguir estender ele no uso, por exemplo, fazer uma consulta, vamos dizer que você utilize SAP na sua empresa. Você pode estender através de uma ação de um plugin para buscar informações relacionadas ao SAP. Você pode estender para buscar informações relacionadas ao Finance, a um Business Central, a uma aplicação que você tenha. Desde que tenha uma API,
e a gente consiga fazer esse mapeamento, o mapeamento da tabela, a gente consegue estender o uso do Copilot lá dentro, tá? Ou, como eu comentei com vocês também, construir um chat, um bot inteligente, para você colocar na sua mídia social, no WhatsApp, onde você queira que o bot também possa te ajudar, ou mesmo dentro do Teams. Eu tenho uma outra demonstração aqui, eu não vou passar ela inteira, vou mostrar um pedacinho aqui para vocês, que é o uso do o uso do Copilot, a extensão do uso do Copilot, tá? Deixa eu só pegar aqui qual que é a apresentação. Deixa eu só fazer um negocinho aqui rapidinho. Só vou tirar aqui, já volto aqui. Deixa eu só, mais fácil compartilhar aqui de novo. Deixa eu pegar onde que tá essa apresentação. Vou passar bem rápido, tá? Mas eu acho que vale a pena a gente só dar uma olhada para vocês entenderem só essa questão que eu estou falando da extensão, tá? Então, jogo rápido aqui. Para que a gente também não estoure muito aqui o nosso tempo. Então, quando eu falo da extensão para vocês, por exemplo, aqui eu estou dentro do Copilot, dentro do Teams, Microsoft 365, tá? Então, o cliente, né, o usuário vem aqui e vai fazer uma pergunta. Então, ele vem aqui no prompt, né? E esse tema está em inglês aqui, mas né, o que ele está perguntando aqui? Aí ele quer saber qual é o prazo de entrega da empresa Alpine a parte de suprimentos. Aí vem uma resposta aqui, né? I'm sorry, mas eu não tenho essa informação para te entregar. Né? Por quê? Porque eu tenho o Copilot, mas esse dado não está dentro da fonte de dados onde o Copilot tem acesso, tá? Ou que ele esteja mapeado. Então, o que pode ser feito aqui? Eu posso estender o uso. Então, tá vendo aqui, ó, Copilot Studio. Então, o que eu vou fazer aqui? Vou entrar no Copilot Studio, vou abrir ele e vou trabalhar nessa questão da extensão do uso, tá? Do Copilot para fazer essa consulta dentro de uma outra plataforma. Então, o que eu fiz aqui? Ó? Entrei aqui, estou no Copilot Studio, estou aqui na parte de adicionar plugins e vou adicionar aqui um plugin, tá? Então, utilizando a parte aqui de construção do tópico aqui, tá? Então, eu entrei aqui na parte do conversão do plugin e vou construir aqui o meu tópico. A trigger é o Copilot, onde nós estávamos. Então, aqui eu vou escrever, vou dar uma descrição aqui como um prompt para ele, né? Então, toda vez que né, um funcionário perguntar sobre a parte de métricas de suprimentos e performance, ele faz essa ação. Então, utilizar a parte de generative, então a parte de, como hoje a gente tem ali no ChatGPT, né, a IA generativa, resposta via linguagem natural. Então, eu estou selecionando aqui essa funcionalidade. E aqui ele está trazendo de novo nessa questão, perguntando sobre o produto, como que ele tem que agir. Generative. E aí, aonde que essa informação está? Ela pode estar num site público, ela pode estar no SharePoint. Então, se eu tiver um SharePoint ele como repositório, eu posso utilizar ele para trazer também essa resposta, se tiver num site. Ou eu posso utilizar até mesmo o Azure para fazer essa pergunta via linguagem natural em uma base de dados. Tá? No caso aqui, vai ser usado o SharePoint. Então, pegou o documento, anexou aqui qual que é a pasta, ele traz aqui, né, até mostrando qual que é a pasta, onde está essa informação, onde ele vai buscar. Fechou. Aí está montando aqui, né, para quem conhece aqui na parte de criação, vai criar uma active test, uma string, para fazer uma string de texto. Salvou, publicou, voltou aqui e vai fazer a pergunta novamente, tá? Então, ele está perguntando qual que é o tempo de entrega, né, do suprimento aqui, e aí veio a resposta, tá? É uma média, né, a Alpine Sky leva uma média de entrega do produto dentro de prazo de 10 dias. Tá? Então, só para mostrar aqui rapidamente, tem uma outra integração aqui no próximo que é utilizando o SAP, mas só para a gente não estender muito, eu não queria deixar passar, como que a gente pode estender o uso do Copilot, tá? Do que você hoje já possui. Então, né, ele tem lá suas fontes de dados que podem ser tanto Dynamics quanto dentro da plataforma ali do Word, PowerPoint, quanto você pode estender isso para fora para uma outra aplicação, né? Ou aqui no caso ele estendeu para o SharePoint, mas a gente poderia fazer isso também para outras aplicações
fora aqui do SharePoint, tá? Então, deixa eu só mostrar aqui rapidinho. Então, aqui, ó, conector. Aqui é o SAP, tá? Só para vocês verem aqui, ó. Então, se eu estivesse utilizando o SAP, ele faz aqui um mapeamento do SAP, qual que é a tabela, e aí que ele faz o mesmo processo. Pergunta via IA generativa e vai dar a resposta, e aí a gente consegue seguir aqui, tá? Então, isso é um pouco dessa parte também do Copilot Studio, tá? Então, o Copilot Studio, você tem ali, né, os Copilotzinhos que estão lá dentro, e você, né, o Copilot 365, que a gente acabou de ver, você pode estender o uso dele também para buscar informações dentro de outras fontes de dados, tá? Claro, pessoal, tem toda uma questão de segurança aqui, permissão de acesso, tem tudo isso aqui dentro da plataforma também, tá bom? Mas por hoje é isso. É, espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida, estamos aqui para poder ajudar. Mas a ideia hoje, o objetivo hoje era mostrar os copilots dentro de algumas dessas soluções de negócios. Tá? Caso vocês tenham interesse, queiram aprofundar um pouco mais, fique à vontade de entrar em contato conosco. A gente pode se aprofundar um pouco mais a respeito, né? Tudo Copilot, né? A parte de inteligência ainda é algo novo, né? Tá nos top trends aí, das questões mais faladas. Então, às vezes acontece, né? Vocês viram ali, deu um errinho. Eu posso garantir para vocês, testei isso várias vezes, funcionou perfeitamente, mas faz parte aqui. Mas vocês viram em outros momentos como o Copilot funcionou ali perfeitamente. Trazendo resumos, gerando as ações, então como ele pode ajudar vocês aí no dia a dia a agilizar os seus processos, né, a agilizar a sua parte comercial do seu dia a dia. Legal? Vou voltar agora, José Eduardo, voltando com você, que acho que você tem mais alguns slides aí para poder apresentar, né? Sim, muito obrigado, Hernani. Excelente Eu que agradeço. apresentação. Vamos seguir aqui então, pessoal, com a nossa finalização. Temos 2 minutinhos aqui pela frente. Então, de acordo com o que nós conversamos aqui, né, com toda a apresentação do Hernani, né, mostrando na prática aí como que a gente pode aplicar a inteligência artificial da Microsoft, né, o Copilot, nós temos algumas sugestões aqui de por onde podemos começar. Né? Então, a Alpha People pode apoiá-los, né, apoiar as empresas de vocês aqui com a parte de treinamento, né, dos temas específicos, né, que forem de necessidade de cada um de vocês, a parte de assessment, né, temos todo o time capacitado aqui para atuar nesse sentido. Temos as ofertas prontas de Start and Go, onde a gente consegue rapidamente colocar as soluções aqui, os módulos específicos aplicados ao Copilot para funcionar na empresa de vocês. Podemos trabalhar projetos completos, né, tanto na metodologia de escopo aberto, de projeto ágil ou de escopo fechado, que é o nosso modelo de Waterfall. E temos também a nossa equipe, né, que pode fazer a alocação de profissionais para atuarem em iniciativas específicas que vocês possam possuir. Tá bom, pessoal? Aqui, por fim, temos novamente aqui esse slide, né, dos investimentos da Microsoft. Né? Novamente, a Microsoft ela vem investindo no mercado, né, vem investindo no fomento da adoção das suas soluções. Né? Aqui o tema principal aqui foi sobre Copilot, mas a gente tem a possibilidade aqui de receber investimentos dentro do Dynamics 365, com os módulos de ERP, os módulos de CRM da Microsoft, o Power Platform com as automações, aqui a inteligência artificial. Né? Temos diversos sabores aqui de atividades que nós podemos executar, né? E quem tiver interesse, né, de fazer uma validação, né, uma avaliação da disponibilidade, né, desses investimentos, é só entrar em contato com a gente. Né? Novamente, isso depende da aprovação da Microsoft, né? Então, eles nos concedendo essas aprovações, a gente pode trabalhar juntos dali para frente e seguir com os próximos passos para a execução das atividades em específico. Legal, pessoal? E aqui, gostaria de mais uma vez agradecer a participação de todos. Né? Ficamos muito felizes aqui, tem mais de 150 pessoas com a gente aqui hoje. E deixo aqui o convite para vocês escanearem esse QR Code e verificarem aqui quais são os nossos próximos eventos. Né? A gente sempre está promovendo iniciativas nesse sentido para disseminar conhecimento
e também poder auxiliar as empresas com as tecnologias da Microsoft. Ok? Muito obrigado, pessoal. A gente fica à disposição para quem quiser dar sequência em alguma conversa conosco.